alguma mudança de mercado, você viu? Alguma estrutura maior de mercado? E aí, assim, cara, vou citar algumas aqui que a gente vê, né? Desde os WS melhorarem, o FIFIXO da corretora, a mudança da CVM19, mas, cara, essa daí já em 2019. A gente tem agora a Open Finance, a gente teve algumas estruturas que mudaram, que obviamente facilitaram um pouco o crescimento das consultorias, mas na perspectiva de vocês, assim, foi muito mais, pelo que eu entendi, foi muito mais uma eficiência interna mesmo de vocês, que para mim todas as assessorias deveriam ter, mas eu ainda tenho um gap aqui, cara, entre a assessoria tradicional e consultoria CVM e Portfel em relação à captação, sendo que a galera aqui também não está conseguindo captar tanto quanto vocês líquido, né? Que eu acho que talvez o destaque para vocês, eu não sei se mas é o resgate, né? Às vezes as operações captam muito bruto, mas estão tendo bastante resgate. Verdade. E eu acho que vocês aqui estão captando muito líquido. Como é que tá essa relação primeiro de bruto-resgate, até assim para introduzir? E se, cara, e o macro aqui? Como é que ele tá nesse macro em relação à consultoria? Assim, você vê alguma coisa diferente? Cara, o que eu vejo diferente é o hype. Sendo bem transparente e bem sincero, na minha opinião, tem um hype aqui, né? E a gente fala muito disso lá dentro. A gente fala, cara, a gente tem que aproveitar esse hype, que é o hype da consultoria, do FIFIXO, de polêmicas em corretoras, por exemplo, que tem acontecido, polêmicas em escritórios de assessoria, que também em alguns tem acontecido. Então, a gente tem aproveitado o hype tanto para cliente quanto para profissional. Então, hoje, os profissionais que têm vindo do mercado financeiro, que já passaram por assessoria, existe um alinhamento dos planetas, na nossa opinião lá, e analisando o mercado, que todos os assessores que chegam lá, chegam machucados. Óbvio, eu não estou falando que todos os assessores do mercado estão machucados. Todos os assessores que chegam na Portfel é porque já estão machucados. E uma coisa que é igual em todos os assessores que também chegam lá, eles são normalmente o último da tabela do ranking da assessoria que eles estavam. Eles têm um ROA de 0,3, 0,25... 0,35, quando muito 0,40, e eles chegam lá já cansados de cobrança de horário, eu sou autônomo, tô cansado de me cobrar horário. Ele chega lá cansado de ter que fazer oferta de produto, de ouvir algumas bizarrices, e de novo, não estou falando isso de todos os escritórios de assessoria, são os que chegam lá. Os que chegam lá estão insatisfeitos porque tiveram que empurrar produto mesmo estando no FIFIXO. Então ele fala assim, o escritório foi lá e mudou para FIFIXO e todo mundo está colocando meta até para mudar para FIFIXO. Legal, fiquei feliz com essa informação, o assessor fala. Só que o próprio escritório vai lá e faz um crédito, emite um crédito de alguma outra empresa e faz cria um CRA, uma debênture, alguma coisa do tipo, um crédito privado, e chega na gente e fala, olha gente, vocês têm que ofertar esse produto. Então, tem o FIFIXO, mais esse produto, tá ferrando o cliente. E aí o profissional que está na ponta, ele já está de saco cheio de viver isso, aí ele fala assim, cara, não aguento mais, tô ouvindo aqui a Portfel falando disso, não sei, e ele chega exatamente assim, não sei se vocês são éticos mesmo, quero escutar a proposta para ver se vocês são éticos. E não é financeiro que está levando os caras para Portfel, de falar assim, vou tomar uma luva tal, porque a gente não faz isso de toma luva, toma não sei o que, papapá. A gente bonifica, sim, ajuda o cara ali no começo, mas a gente não faz ofertas bizarras como a gente já viu no passado da assessoria. A própria MN a gente tratou assim, que eu acho que foi um erro a gente ter feito isso também, mas colocar luva ali e tudo mais, a gente não tem feito isso. E eu acho que isso, esse momento do mercado, esse hype que foi criado ali, não na consultoria ainda, mas é um momento de mercado muito importante para as consultorias e até mesmo para as assessorias que são mais corretas, aproveitarem essa onda de assessores que estão muito machucados, que estão aí nos seus 4, 5 anos de assessoria e eles entraram acreditando num sonho de, aqui eu vou ser independente, vou ser autônomo, vou poder jogar tênis às 3 horas da tarde. Só que eu já passei por alguns escritórios que falavam isso, e aí quando o cara entra, vira uma arapuca. O cara não consegue sair às 4 horas da tarde literalmente para jogar um beach tennis com um cliente, e não pode. E a gente, querendo ou não, quando eu entrei na Portfel, eu falei assim, cara, eu acho que um golaço nosso aqui vão ser 2 coisas. Contrato de non-compete não deve existir. Contrato de non-solicit só deve existir para leads do grupo primo, e a gente controlar isso muito bem. Lead network tem que ser todo do consultor. E a gente não tem que abordar esses caras se alguém um dia sair
no máximo a dizer por que você está saindo, cliente e consultor, por que você está saindo, e obviamente tentar reter o cliente, mas fair, e não num contrato. Falei, cara, se a gente fizer isso, vai ser golaço, porque tem muita assessoria que está querendo prender o cara nesse contrato. Não concordo, não gosto desse modelo. Tudo bem para vocês? Eles, tudo bem. Todo assessor que chega lá, eles naturalmente gostam disso e falam, pô, isso faz sentido. Então, os clientes que eu trouxer e que eu trouxer da minha vida, minha mãe, meu pai, não vão ficar presos? Não. E aí eles pedem ajuda pra gente, na real, de como fazer para levar o cliente sem ferir o contrato que ele tinha lá de não compete, não solicite. Então, acho que isso é um golaço, vamos dizer assim, da Portfel e que faz com que a gente traga mais pessoas. Então, são pessoas. 2, clientes. Agora, falando de cliente eu acho que está no mesmo alinhamento dos planetas que eu falei. A gente está nesse hype da consultoria, sendo muito falado. Pô, a gente tem uma mídia que a gente cria a nossa própria narrativa. A gente não fica à mercê de uma narrativa do mercado. A gente tem o Thiago, tem o Perini. A gente tem outros sites também que a gente consegue controlar uma narrativa e mostrar que a narrativa da consultoria, ela naturalmente é melhor do que ele estar numa assessoria. Essa é a nossa tese. Então a gente fala, cara, cliente, você pode ter o dinheiro em qualquer lugar e eu não tenho conflito. Né? Na Expert mesmo o Venâncio falou, pô, aqui a XP a gente é adicto ao modelo. A gente acredita na assessoria, na gestora e na consultoria. E o Lu, eu acho que foi muito feliz quando ele falou assim, concordo, Venâncio, vocês são adicto ao modelo, legal. E a gente é adicto à casa. A gente é adicto a que casa que tem que ser, XP, BTG, Safra Modal, não importa, Guide, Genial, a gente é adicto. A partir do momento que o cliente decidir que tem que estar no Safra, eu não vou falar para ele, olha, fica na XP porque é melhor isso, isso, isso. Eu não vou querer ganhar dele no argumento. Porque o cliente está muito machucado com isso também. Então, o que tem chegado lá, obviamente que não são todos clientes, né? Mas vários clientes, assim, principalmente grandes, assim, chegam lá e falam, cara, mas como que vocês me garantem que vocês não vão girar minha carteira? Como que vocês me garantem que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, que me enfiaram um monte de produto, ele não fala nesse linguajar, mas um monte de produto setipado e produto que vocês ficariam girando, fazendo ágio, deságio e acabando gerando comissão aí e eu ganhando menos. E aí a gente fala para ele, cara, o modelo é FII fixo, FII based, funciona assim, 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 assim. Então a gente tem uma narrativa muito boa para cliente e para profissional, que viveram já, num passado mesmo, já viveram e ainda alguns vivem, um momento muito ruim, com alguns profissionais que são antiéticos, e não é a maioria, mas por incrível que pareça, parece que eles conseguiram muitos clientes porque eles são mais vocais do que os outros que é o barulho dos bons, eu acho que fica quieto e o dos maus sobressai. E aí acaba que criou um hype bizarro no mercado, e eu acho que a gente está num ângulo muito, muito acertado, e acaba com que a gente consegue, por conta também do Grupo Primo, a gente consegue atingir muitas pessoas a ponto da gente nem saber o que está chegando mais pelo grupo ou pelo network do consultor. Isso se virou deu uma simbiose ali. Que ontem mesmo a gente estava na festa dos 10 bi da Portfel lá, a gente fez um jantar de gala e um jogador falou isso para mim. Um ex-jogador do Corinthians. Ele falou assim, eu levei o Thiago para conhecê-lo e tal. E aí ele falou assim, Thiago, eu vim pra Portfel, cara, porque o seu rosto vai ajudar muito os jogadores a investir melhor. Mas quem me prospectou foi o consultor tal. E ele é um consultor B2B, do network dele e tal. Ele é um ex-jogador de futebol também, esse consultor. E aí ele captou o jogador, mas não porque ele era jogador. Ele captou porque ele falou, cara, eu confio em você, Thiago, porque tá o teu rosto lá. Eu sei que se der alguma coisa errada, alguma cagada, pô, o teu rosto tá lá. Eu acho que você não vai arriscar tua imagem para isso. Já em outros escritórios, eu não tenho uma imagem de alguém. Então, eu não sei para quem reclamar. Não publicamente. Não publicamente. Eu não consigo ferir a tua imagem publicamente. Eu não consigo ferir a imagem do... Por exemplo, eu não consigo pegar o Benchimol e levar ele lá no Corinthians e a galera acreditar nele. Porque a galera não faz ideia de quem é o Benchimol. Agora, o Thiago, você furou uma bolha, cara. Você fala com o jogador de futebol da base, você fala com o jogador de futebol, o Ronaldo. Você fala com esses caras. Então, o seu rosto, o rosto do Perini, me traz credibilidade, me traz confiança. Então, pô, fez sentido eu fechar com o Thales. Então, vê, é uma simbiose, virou uma coisa que a gente já não sabe mais. Não é lead do Thiago, não é lead do Perini, não é lead do grupo. Esse é um lead network. Só que fortaleceu a imagem do Thiago. Então,
A grande diferença, acho que você perguntou, né, para resumir ali, das assessorias ou de outra consultoria qualquer, até o Brea mesmo falou isso na Expert também, ele falou, cara, eu gostaria muito de ter um grupo primo, de ter um ecossistema como o que vocês têm, porque é bizarro o que está acontecendo realmente dentro da Portfel. Então, eu acho que é isso, são as grandes diferenças aí de uma consultoria ou qualquer outra operação, assessoria, gestora, MFO, qualquer um que a gente venha falar aqui. Eu acho que tem uma grande simbiose aí, tanto do network dos consultores, os consultores também querendo vir para cá, porque gosta do Thiago, gosta do Perini, ou gosta de mim, ou gosta de alguém que está ali. Acho que a gente reuniu pessoas muito boas, que tem uma grande influência no mercado, que tem um bom histórico, que não fez nenhuma cagada com nenhuma pessoa, que não passou a perna em ninguém e que busca ser ético, porque eu sei que tem muita gente que busca ser ético, mas acaba sendo mal visto por uma fala ou outra, e a gente tenta prezar muito pela nossa imagem, porque a gente sabe que a imagem é o que tem feito a Portfel ser o que é também. Então acho que é nessa linha.